Meu nome é Patrícia, tenho 34 anos e desde jovem aprendi a enfrentar a vida com coragem. Cresci em uma família simples do interior, onde meus pais sempre me ensinaram que o mais importante não era o que possuíamos, mas sim a força de caráter. Foi nesse contexto que conheci Henrique, meu marido. Ele era um homem charmoso, seguro de si e com aquele jeito de conquistador que parecia iluminar qualquer ambiente. Nos conhecemos na universidade, durante um seminário. Eu cursava enfermagem e ele estudava administração. Lembro de como ele fez questão de me ajudar com um trabalho que, na época, eu não conseguia resolver sozinha. Aos poucos, nossa amizade se transformou em algo maior e, em poucos meses, estávamos namorando. A diferença de realidades entre nós era gritante, mas Henrique sempre dizia que isso não importava. A família dele era bem estruturada financeiramente. A mãe dele, Dona Lúcia, sempre me tratou com certa desconfiança no início. Eu sentia nos olhos dela dúvida se eu realmente gostava do filho ou se era interesse. Mesmo assim, procurei conquistar seu carinho aos poucos, mostrando que estava ali porque amava Henrique de verdade. Com o tempo, achei que tínhamos estabelecido uma relação de respeito. Depois de 5 anos de namoro, Henrique me pediu em casamento em um jantar simples, mas cheio de emoção. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Fizemos uma cerimônia modesta, mas cheia de pessoas queridas. Eu acreditava que estava construindo uma base sólida para uma vida a dois. Henrique parecia compartilhar dos mesmos sonhos que eu, ter filhos, uma casa cheia de amor e companheirismo. Durante os primeiros anos, nosso casamento foi tranquilo. Trabalhei como enfermeira em um hospital da cidade, e Henrique cresceu rápido no setor de administração da empresa do pai. Com isso, ele passava a maior parte do tempo fora, mas sempre dizia que estava fazendo isso por nós. Apesar das ausências, eu acreditava que estávamos bem. Foi então que, pouco antes de completar 10 anos de casada, recebi uma notícia que mudou tudo. Após uma série de exames por conta de um cansaço persistente e dores estranhas, fui diagnosticada com uma doença autoimune. O médico disse que eu precisaria iniciar um tratamento contínuo, que exigiria disciplina, repouso e acompanhamento constante. Eu fiquei abalada, mas Henrique parecia ainda mais incomodado que eu. No início, ele tentou disfarçar. Me levava às consultas, perguntava como eu estava, mas sua paciência tinha prazo de validade. Logo começaram as reclamações. De novo esse remédio caro? Patrícia, você precisa pensar no quanto isso pesa no orçamento. Eu ficava em silêncio, engolindo cada palavra, porque ainda acreditava que ele só estava assustado. A rotina mudou drasticamente. Eu precisava de repouso nos dias mais difíceis, mas Henrique parecia não compreender. Ele chegava em casa irritado, reclamava que eu não estava cuidando direito da casa e insinuava que eu estava me acomodando. Lembro de uma noite em que, exausta pelo tratamento, deixei a pia com pratos para lavar. Ele olhou para mim com desprezo e disse: "Se você não consegue nem isso, como vamos viver assim para sempre?" As palavras dele me atingiram como facas. Eu me senti culpada, como se minha doença fosse um peso insuportável para ele. Tentei conversar, tentei mostrar que era uma fase difícil, mas que eu não havia deixado de ser a mulher que ele escolheu. Porém, ao invés de empatia, ele demonstrava cada vez mais frieza. Dona Lúcia, minha sogra, parecia perceber o clima. Em algumas visitas, ela me perguntava como eu estava, mas nunca se aprofundava no assunto. Henrique, por outro lado, se tornava cada vez mais distante. Ele evitava me acompanhar nos exames, dizia que tinha reuniões importantes demais para perder tempo. Eu me sentia sozinha, como se estivesse enfrentando tudo aquilo por conta própria. Até que uma noite, depois de mais uma discussão sobre o tratamento, Henrique falou algo que me gelou por dentro. Ele disse: "Eu não quero passar a vida ao lado de alguém doente. Eu mereço mais do que isso." Fiquei sem reação, tentando acreditar que aquilo tinha sido dito no calor do momento. Mas, no fundo, eu sabia que não era. Nas semanas seguintes, as brigas se intensificaram. Qualquer detalhe era motivo para ele me acusar de negligência ou de estar me fazendo de vítima. Eu estava cada vez mais frágil, não só fisicamente,
mas emocionalmente. Tinha medo do que estava por vir, mas nunca imaginei que ele fosse capaz de ir tão longe. Até que, em uma manhã chuvosa, ele colocou os papéis do divórcio na mesa da cozinha e disse com a maior frieza do mundo: "É melhor para nós dois. Eu quero seguir em frente." Meu coração despedaçou. Eu olhei para aquelas folhas e senti como se todo o amor que construímos tivesse sido apagado com uma única assinatura. Respirei fundo, segurei as lágrimas e disse que precisava de um tempo para pensar. Mas dentro de mim já sabia que ele não iria recuar. Henrique estava decidido, e eu teria que enfrentar a dor de perder não só o marido, mas a vida que sonhei ao lado dele. Naquele dia em que Henrique colocou os papéis na mesa, eu ainda tentei encontrar forças para conversar. Perguntei se ele tinha certeza, se não poderia repensar, já que eu estava apenas em uma fase delicada do tratamento. Ele me olhou fixamente e disse, sem qualquer tremor na voz: "Eu já tomei minha decisão, Patrícia. Não vou perder os melhores anos da minha vida preso a uma rotina de hospital e remédios." Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um martelo batendo repetidas vezes. Eu queria gritar, dizer que não era justo, que eu não escolhi estar doente. Mas a força me faltava. Senti como se tivesse perdido a capacidade de lutar contra o homem que, um dia, jurou me amar na saúde e na doença. A ironia dessa promessa quebrada me sufocava. Passei os dias seguintes em silêncio, andando pela casa como uma sombra. Henrique quase não falava comigo, apenas mantinha a postura fria, aguardando que eu assinasse logo aqueles papéis. Eu me sentia como um peso a ser descartado. Em alguns momentos, cheguei a acreditar que talvez ele tivesse razão, que eu realmente estava arruinando a vida dele. Foi então que decidi assinar. Peguei a caneta com as mãos trêmulas e, diante de um silêncio ensurdecedor, coloquei meu nome no fim das páginas. Não houve lágrimas, nem discurso. Apenas uma sensação de vazio absoluto. Henrique apenas recolheu os documentos e saiu, como se estivesse se livrando de um fardo. Naquela noite, me tranquei no quarto e chorei até perder a noção do tempo. Eu sentia a dor do abandono, misturada com a angústia de não saber o que seria do meu futuro. Ao olhar ao redor, percebi que tudo que construímos juntos tinha perdido sentido. Cada objeto da casa carregava uma lembrança, e cada lembrança era uma ferida aberta. Os dias seguintes foram ainda mais duros. Henrique começou a dormir fora, alegando que precisava de espaço. Eu sabia que aquilo era apenas uma desculpa para já viver como se não fosse mais casado. A cada ausência, o vazio dentro de mim se tornava maior. Foi nesse período que Dona Lúcia começou a aparecer mais vezes na casa. Ela vinha trazer frutas, perguntava se eu precisava de algo e ficava por alguns minutos conversando. No início, achei estranho, porque nunca tivemos uma relação de tanta proximidade. Mas talvez ela percebesse que eu estava sozinha. Eu tentava sorrir e dizer que estava bem, mas era impossível esconder o olhar cansado e a fragilidade. Uma tarde, quando ela chegou, me encontrou sentada na sala com os olhos vermelhos de tanto chorar. Tentei disfarçar, mas ela me encarou firme e disse: "Eu sei que meu filho pode ser cruel às vezes. Mas não deixe que ele destrua quem você é." Aquelas palavras me pegaram de surpresa, como se ela enxergasse a dor que eu estava escondendo. Mesmo assim, Henrique continuava implacável. Um dia, ao me ver mais abatida do que nunca, ele soltou em tom de desprezo: "Você está cada vez mais irreconhecível. Eu preciso de alguém que me inspire, não alguém que me puxe para baixo." Essa frase doeu mais do que o próprio divórcio. Era como se ele quisesse apagar qualquer dignidade que me restava. A frieza dele contrastava com pequenos gestos de Dona Lúcia. Ela trazia sopas, me lembrava dos horários dos remédios e até me acompanhava em algumas consultas quando Henrique inventava desculpas para não ir. Era estranho sentir um apoio inesperado justamente dela, que antes parecia tão distante. Apesar disso, o sentimento de abandono me corroía. Eu me perguntava se, em algum momento, Henrique realmente me amou, ou se tudo não passou de uma ilusão que criei. Pensar que anos da minha vida foram entregues a alguém que agora me via apenas como um estorvo era devastador. No meio dessa tempestade, recebi a notícia de que a audiência de divórcio estava marcada.
Meu coração se apertou, mas não havia nada mais a fazer. Eu me preparava para enfrentar o tribunal, tentando manter a postura, mas por dentro me sentia despedaçada. A cada passo, parecia que estava enterrando os sonhos que um dia tive. Na véspera da audiência, Dona Lúcia apareceu novamente. Dessa vez, ficou mais tempo. Sentou-se no sofá ao meu lado e segurou minhas mãos. O olhar dela tinha uma mistura de tristeza e firmeza. Patrícia, eu preciso te dizer algo sobre o Henrique. Algo que você ainda não sabe. Minha respiração falhou, e eu senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Antes que ela pudesse continuar, Henrique entrou em casa e interrompeu a conversa. A sogra se calou imediatamente, como se estivesse escondendo um segredo importante. Meu coração disparou. Pela primeira vez, percebi que talvez houvesse algo além do abandono e da indiferença que eu estava enfrentando. Na manhã da audiência de divórcio, acordei com um peso enorme no peito. Eu mal consegui me arrumar, mas sabia que precisava estar presente. Henrique, frio como sempre, entrou no carro sem trocar uma palavra comigo. O silêncio durante o trajeto foi sufocante, como se dois estranhos estivessem dividindo o mesmo espaço sem nenhum vínculo de passado. Durante a sessão, o juiz fez as perguntas de praxe, e Henrique respondia sem hesitação, como se já tivesse ensaiado tudo. Quando chegou minha vez, eu só consegui dizer que aceitava. Não havia forças em mim para lutar contra um homem que já tinha decidido me abandonar. Assim, em poucas palavras, 11 anos de casamento chegaram ao fim. Saímos do tribunal, e Henrique sequer olhou para trás. Ele foi embora antes mesmo que eu saísse do prédio, deixando-me sozinha no saguão. Por um instante, pensei que aquela seria apenas mais uma cena de abandono na minha vida. Mas, ao caminhar para fora, encontrei Dona Lúcia me esperando na porta. Ela me abraçou com uma firmeza inesperada e disse que precisava conversar comigo longe do olhar do filho. Concordei, ainda trêmula, e fomos até um café próximo. Lá, ela respirou fundo antes de falar, como se carregasse um fardo há muito tempo guardado. Patrícia, você merece saber a verdade. O Henrique não te deixou por causa da sua doença. Ele já vinha se afastando muito antes de tudo isso acontecer. E o motivo, ela fez uma pausa, segurando minha mão com força, é que ele já tinha outra mulher. Meu coração disparou. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Eu sempre desconfiei das ausências, das desculpas para dormir fora, mas nunca quis acreditar. Escutar aquilo da boca da própria mãe dele foi como levar um golpe certeiro no peito. Ela continuou, eu mesma o confrontei, e ele não negou. Disse que precisava de alguém que o fizesse se sentir vivo, que você estava atrapalhando a vida dele. Mas, Patrícia, você precisa entender, não é você quem não é suficiente. É ele quem nunca foi homem de verdade para assumir o que prometeu. As lágrimas escorreram sem que eu pudesse conter. A raiva e a tristeza se misturavam. O divórcio já era doloroso, mas saber que fui trocada em meio ao meu tratamento tornava tudo ainda mais cruel. No entanto, algo dentro de mim mudou naquele instante. Eu já não queria mais lutar por ele, e sim por mim mesma. Dona Lúcia então segurou meu rosto e completou. Eu nunca deveria dizer isso, mas sinto vergonha do filho que criei. Se você precisar, Patrícia, eu estarei aqui. Você merece alguém que te valorize, não alguém que se esconde atrás de desculpas covardes. Saí daquele café com uma sensação estranha. Eu ainda carregava dor, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se libertava. O amor que eu sentia por Henrique começou a se desfazer, substituído por uma força silenciosa que me empurrava para frente. Nos dias seguintes, Henrique tentou aparecer em casa apenas para pegar algumas coisas. Não havia remorso em seus olhos, apenas pressa em apagar qualquer rastro de nossa vida juntos. Eu, porém, já não o recebia da mesma forma. Havia em mim uma nova firmeza, como se cada palavra de sua mãe tivesse plantado coragem em meu coração. Com o apoio inesperado de Dona Lúcia, comecei a me reorganizar. Ela me acompanhava em algumas consultas e me lembrava constantemente de que eu ainda tinha muito a viver. E,
Pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a acreditar nisso. Uma tarde, enquanto ele recolhia os últimos pertences, Henrique ainda tentou me provocar. Você nunca vai encontrar alguém disposto a carregar esse peso que você é. Eu respirei fundo e, pela primeira vez, respondi com calma. Prefiro carregar minha dor sozinha do que viver ao lado de alguém que me abandonou quando mais precisei. Ele não soube o que dizer. Saiu em silêncio, sem olhar para trás. Foi nesse momento que percebi que, embora ele tivesse destruído muitos dos meus sonhos, não poderia destruir quem eu era. O tempo passou, e cada dia se tornou um exercício de recomeço. A doença continuava sendo um desafio, mas agora eu a enfrentava com mais serenidade. Descobri que minha força não estava em ter alguém ao meu lado, mas em não desistir de mim mesma. Olhar para trás ainda doía, mas também me lembrava de que sobrevivia ao pior. E, no fundo, havia uma gratidão silenciosa pela sogra que, em meio a tanta dor, decidiu me revelar a verdade. Porque foi naquela revelação que encontrei a coragem de seguir adiante. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!